Continuando então, pessoal, vamos lá. Pirâmides. Então, pirâmides, dá uma olhadinha aí no resumo, dá uma paradinha no vídeo, vê aí as fórmulas principais e vamos para as questões agora. Então, primeira questão. Uma pirâmide quadrangular regular tem 4 metros de altura e a aresta da base mede 6. Qual o seu volume e área total? Então, essas são as questões básicas, né? Que a gente envolve aí, área e volume. Então, primeira coisa, o que é uma pirâmide regular, né? É uma pirâmide reta, ou seja, se eu traçar a altura dela, ela cai exatamente no centro da base, ok? Então, isso que é uma pirâmide quadrangular, regular, desculpa. Ela é reta e, além disso, a base é um polígono regular. Então, tem lados iguais essa base. Então, isso aqui é um quadrado, lados iguais e ângulos iguais também, polígono regular. Então, a nossa base aqui é um quadrado e aqui é a altura da pirâmide. A aresta da base mede 6, então ele está dando esse L aqui para gente, 6. Ele pede volume e área total. Vamos calcular o volume primeiro? E aí a gente tem que lembrar o quê? Daqueles triângulos que a gente consegue construir dentro da pirâmide. Se eu pegar essa altura, né? Esse pontinho ali, que é o centro, eu posso ligar ele ao vértice ou ao lado do polígono, né? No caso aqui do quadrado. Se eu ligar ao vértice, só para a gente lembrar isso aqui, eu vou formar aqui um triângulo retângulo, onde a gente vai poder aplicar o teorema de Pitágoras, né? E da mesma forma, só apagar aqui, eu posso também traçar, outra possibilidade, é eu traçar, não ligar ao lado, ao vértice, sim ao lado, formando aqui 90 graus. Então aqui a gente forma também um triângulo retângulo para fazer Pitágoras, ok? Então, cada questão a gente tem que avaliar qual triângulo é melhor, né? Qual triângulo a gente vai usar aqui para calcular o que a questão está pedindo, ok? Então, nessa questão, olha lá, uma pirâmide quadrangular tem 4 metros de altura, então essa nossa altura aqui é 4. E a aresta da base mede 6, beleza. Então, ele deu a altura e deu aresta lateral, aresta da base, desculpa. Calcule o volume. O volume, a gente sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, eu tenho todos os dados para fazer o volume aqui. A área da base, como ela é um quadrado, 6 vezes 6. A altura 4, e isso dividido por 3. Então, fazendo aqui a simplificação, por exemplo, de 6 com 3 dá 2, e aí sobra 6 vezes 2 vezes 4, 6 vezes 8, 48 unidades cúbicas. Então, esse é o nosso volume do caso dessa pirâmide quadrangular regular, ok? Agora ele pede a área total. A área total, analisando aqui na figura, a área lateral primeiro, são 4 triângulos, onde a gente vai fazer base vezes altura sobre 2, ok? Vou até escrever aqui, ó, base, altura sobre 2. Essa é a área lateral. A área da base é um quadrado. Então, vou pegar L ao quadrado. Ok? Só voltar aqui. Vou apagar aqui, só um minutinho. Beleza, L ao quadrado. E aí a gente sabe que a área total é simplesmente somar essa área lateral mais essa área da base. A área da base eu tenho, tranquilo. A base aqui é o nosso 6 quadrado, que é 36. Certo? E a nossa área lateral? A base da área lateral, vamos olhar aqui na figura, hein? Então, olha lá. A base do triângulo, que é a face lateral, é isso aqui, ó. Então, é o lado 6. E quem é a altura da face lateral? Essa altura vai estar aqui, ó, mais ou menos, formando 90 graus com a base 6. E aqui que é o nosso triângulo que vai ser construído, olha lá. Eu vou fechar esse triângulo aqui com um ângulo de 90 graus
E aí a gente percebe que esse cara aqui é a metade do lado 6, 3. Então, esse triângulo retângulo, ó, ele vai ter esse lado medindo 3 e essa altura aqui medindo 4. E aí eu vou conseguir a alturazinha, que eu vou chamar de H minúsculo, aqui, que é a altura daquele triângulo que eu estou precisando. Então, Pitágoras aqui, você vai descobrir, aqui está bem simples, né? Triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, só para a gente ganhar tempo, essa altura aqui dá 5. Né? Esse lado aqui desse triângulo dá 5. Que é a nossa altura aqui, ó, que a gente vai usar na fórmula ali da área lateral. Então, a nossa área lateral vai ser 4 vezes a base 6, a altura do triângulo, que a gente acabou de descobrir 5, isso dividido por 2. 6 vezes 5, 30, 30 por 2 dá 15, 15 vezes 4 dá 60. Então, essa área lateral é 60 metros quadrados. E a nossa base, né, a área da base, foram 36 metros quadrados. Então, a área total, que é o que ele pede na questão, nada mais é do que a área lateral mais a área da base. A área da base é 36 e a lateral 60. Então, isso vai dar 96 metros quadrados de área total. Ok? Então, em pirâmides, ficar sempre ligado aí, nesses triângulos internos que a gente constrói, né? Beleza? Então, essa pirâmide quadrangular, calculamos aí área total e volume. Dá uma revisada sempre nas fórmulas, sempre olhando aí para não esquecer, hein? Próxima questão, a gente tem uma pirâmide triangular regular de 5 centímetros de altura. Então, novamente, se a pirâmide ela é regular, a altura dela cai no centro da base, ok? Então, essa altura aqui mede 5. O apótema da base mede 4. Vamos lembrar aqui, o que é o apótema da base? A base aqui é um triângulo e a pirâmide é regular. Então, essa base é um triângulo equilátero. Então, vou chamar de L. Então, pensa aqui, que eu estou trabalhando com uma vista superior dessa base, estou olhando de cima. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o que é o apótema? Apótema é a distância do centro do polígono para o lado. Então, isso aqui que é o apótema, que na questão ele está falando que mede 4. E esse apótema, lembra sempre que ele é um pedaço da altura desse triângulo equilátero. A altura de triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que essa parte que é do vértice até o ponto baricentro, que é chamado esse ponto, isso aqui representa 2/3 dessa altura. Já esse pedaço aqui, que é o 4 que a gente está tendo, ele é 1/3 dessa altura. Então, usando esse raciocínio, eu posso falar que 1/3 da altura L raiz de 3 sobre 2 tem que dar aquele 4 ali, ok? E aí a gente vai conseguir achar esse L. Então, multiplicando aqui, L raiz de 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Passo 6 multiplicando 4, 24. Então, esse L é 24 sobre raiz de 3. Ok? Vou deixar assim por enquanto, depois, se precisar, a gente racionaliza. Então, o lado da base mede 24 sobre raiz de 3. A questão pede volume. Então, vamos lá. Questão volume, área da base, vezes altura, dividido por 3. Ok? E a nossa base é um triângulo equilátero. Então, eu vou fazer essa área da base aqui, ó, anteriormente. Então, a gente sabe que a fórmula é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o nosso L é aquela expressão aí. Então, eu vou substituir. Deixa eu só apagar aqui. Então, eu vou colocar no lugar do L, vou colocar essa medida 24 sobre raiz de 3. Então, vai ficar 24 sobre raiz de 3, isso ao quadrado, né? L quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Certinho? Então, essa área da base vai ser 24 ao quadrado, vai dar 576.
Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Estou mantendo raiz de 3 aqui e a divisão por 4. Ok? Até aí? 576 dividido por 3 vai dar 192. Fica a raiz de 3 ali sobre 4. Tudo bem? Ao dividir por 4, 192, vai dar 48. Deixa eu apagar aqui. Então, vai dar aqui 48, que é o 192 dividido por 4. 48 raiz de 3. Então, essa é a nossa área da base. Isso vai estar em unidades quadradas, né? Então, agora sim, a gente volta para o volume. Então, esse volume vai ser essa área da base, 48 raiz de 3. A altura é 5 da pirâmide, né? Dividido por 3. 48 você pode simplificar por 3, que vai dar 16. 16 raiz de 3 vezes 5. 5 vezes 16 vai dar 80 raiz de 3 unidades cúbicas. Ok? Então, sempre lembrar aí, nesse triângulo equilátero, né? 1/3, quem é 1/3 da altura e quem é 2/3, que é o ponto ali baricentro no triângulo equilátero, ok? Então, importantíssimo aí lembrar dessas relações que a gente tem aí no triângulo equilátero, porque vai ser sempre usado isso nas pirâmides triangulares que são regular, né? Porque a base vai ser um triângulo equilátero, beleza? Próxima questão, uma pirâmide hexagonal. E são essas 3 pirâmides, né, que a gente trabalha, que o PIS me cobra. Pirâmide quadrangular, triangular e a pirâmide hexagonal também. Então, olha o que ele pede nessa questão aqui. Então, determine o volume de uma pirâmide hexagonal regular de área da base 28 raiz de 3 e o apótema vai ser 13, né? Então, vamos lá. Primeiro, volume, a área da base de pirâmide, né? Vezes altura sobre 3. Então, ele nos dá aqui a área da base. Então, o que é a área da base? A gente viu já em questões anteriores que a base são 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se essa área é 288 raiz de 3, eu vou conseguir calcular esse lado, né? Eu estou chamando aqui de L, que é uma figura regular. Então, 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. Certinho? Se eu passar esse raiz de 3 dividindo, ele vai cancelar. Então, vamos isolar o L. 288, esse 4 está dividindo, passa multiplicando, e o 6 ali está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai obter o lado quadrado como essa expressão aqui. Tudo bem? 288 vezes 4, 1152. Dividido por 6, 192. Então, esse lado quadrado, 192. Certinho? Então, L vai ser a raiz, mais ou menos, né? Tira o negativo, raiz de 192. Depois a gente fatora e faz a continha aí, ok? Vamos ver o que a gente vai obter aqui, se vai precisar fatorar realmente. Então, eu consegui descobrir esse lado, raiz de 192. E o apótema, então ele fala, ó, cuidado, calcule o volume de uma pirâmide regular de área da base 288 raiz de 3 e apótema 13. Ele está falando o apótema, ele está se referindo da pirâmide. Cuidado, hein? Ele não falou apótema da base. Então, ele está falando, você tem uma pirâmide de área da base tal e apótema tal. Então, ele está falando o apótema da pirâmide. E o que é o apótema da pirâmide? Nada mais é do que a altura da face lateral. Então, isso aqui que é o nosso apótema da pirâmide, desculpa. Eu vou chamar de azinho. Então, esse apótema aqui é aquele azinho, a altura da face lateral. E aí, a gente consegue, né, construir aqueles triângulos internos. Se eu ligar ao centro, eu vou ter aqui um segmento, que a gente já vai discutir, e aqui eu tenho a altura da pirâmide. Então, a gente sempre forma esse triângulo retângulo aí, certo? Então, ele quer o volume, né?
Então, a área da base eu já tenho, porque eu calculei o lado. A área da base está tranquilo. Eu preciso achar, então, essa altura. Vamos chamar aqui de H. Só que eu tenho que pensar nesse segmento, quanto que ele vale. Então, vou fazer aqui a base numa vista superior, só para a gente relembrar aqui. O ponto central está ali. Esse ponto ele foi ligado ao lado, formar aqui 90 graus. Então, é esse segmento ali que a gente está querendo. E se você reparar, esse segmento, ele nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero, porque o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, hexágono regular, né? Então, essa altura do triângulo equilátero é o nosso apótema que ele deu, que é 13. Desculpa, apótema aqui é lateral, é da face lateral, desculpa. O apótema da base é o que a gente está descobrindo. Então, eu vou chamar ele de... E, na verdade, é só perceber que a altura, né, essa alturazinha, é a fórmula L raiz de 3 sobre 2. E esse lado a gente descobriu ali, que é a raiz de 192, certo? Então, essa altura vai ser L, que é a raiz de 192, vezes a raiz de 3, isso dividido por 2, certinho? Então, essa altura vai dar raiz, eu posso multiplicar 192 por 3, que dá 576, isso dividido por 2. Até aí, tranquilo? E aí, raiz de 576 dá exatamente 24. 24 por 2 dá 12. Então, acabamos de descobrir a altura, que é o apótema da base, H minúsculo. Não é aquela altura da pirâmide, hein? Então, essa altura mede 12, que é esse valor aqui. Então, já vou colocar aqui no desenho. Até aí, tranquilo? Então, esse valor é 12, e ele deu que o apótema da pirâmide é 13. Então, a altura da pirâmide, eu consigo fazer nesse triângulo o teorema de Pitágoras. Vou até colorir o triângulo aqui. Então, nesse triângulo aqui, eu vou resolver o Pitágoras. Então, hipotenusa é o 13, 13 quadrado. Isso é igual ao cateto quadrado mais o outro cateto quadrado. 169, 144, mais h quadrado. 169 menos 144 dá 25. Então, essa altura ao quadrado é 25, mais ou menos raiz, tira o negativo, né? Então, raiz de 25, 5. E aí, tendo essa altura da pirâmide, eu consigo calcular o volume dela. Volume, área da base. Então, a área da base, vamos calcular. Então, a área da base é um triângulo equilátero, 6 triângulos equiláteros, né? Então, 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4, a área da base, vezes altura, dividido por 3. Aí, tranquilo. Então, o volume vai ser 6 vezes L quadrado. Olha aqui, gente, L quadrado já está até resolvido aqui, 192. Então, já vou pegar o valor já de L quadrado. Raiz de 3 sobre 4, a altura que a gente descobriu da pirâmide foi 5, ok? Então, esse volume vai ser, vamos lá, acompanha aí, 6 vezes 192 dá 1.152. 1.152 dividido por 4 dá 288, vezes aquele 5, a gente obtém 1.440. Isso dividido pelo 3 da fração lá de baixo dá 480. Então, só fazer a conta com calma, né? Isso aqui, 480 raiz de 3, a unidade metros cúbicos. Só conferindo a conta aqui. Então, a gente tem ali 6 vezes 192 vezes 5 dividido por 4. E depois ainda divide por 3 de novo. 480 raiz de 3, certinho. Então, só fazer com calma essas contas para não errar bobeira aí, né? Vacilar numa questão aí que não é por conta, né? No caso. Tranquilo? Então, toda vez que a gente trabalhar com pirâmide regular hexagonal, a gente tem que pensar
dessa forma, né? Mexer aí com os triângulos equiláteros, mexer com a altura, fazer aqueles triângulos retângulos internos para estar calculando as medidas que a gente precisa para resolver a questão. Tranquilo? E aí a gente chega na parte de cilindros, né? A parte de cilindro, dá uma paradinha aí, olha o resumo para vocês. E não se esqueça, inscreva lá no canal. A gente está fazendo esses vídeos aí para ajudar os alunos na prova do PISM 2, aqui da cidade de Juiz de Fora, né? Então, aproveitem o material, olhem as questões. O material vai ser disponibilizado aí em breve nos comentários, então você pode pegar o material e estar revisando esses conteúdos aí, ok? Esses vídeos é uma parceria do meu canal, né? Que é Descomplica aí, Kelmer, com o Colégio Academia de Juiz de Fora. Então vamos aproveitar aí esse revisional final antes da prova, ok? Então, as questões de cilindro são, primeira questão, qual é a altura de um cilindro reto? Então a gente tem um cilindro reto. O cilindro reto é quando a geratriz faz 90 graus com a base. A geratriz, nesse momento, então, coincide com a altura. Então, qual é a altura? Então, ele está pedindo, é isso aqui mesmo, de um cilindro reto de 12,56 de área da base. Então, a área da base, 12,56. Área da base. Sendo a área lateral o dobro da área da base. Então, essa área lateral vai ser o dobro de 12,56. Tudo bem? E aí também ele está falando para a gente usar o π, né? 3,14. Mas vamos calcular aqui primeiro, então, essa área lateral dá 25,12. Então, eu tenho a área lateral e tenho a área da base. O que ele pede para a gente? Altura, que é o H ali, né? Então, se eu tenho a área da base, eu consigo achar o raio da base. Então, esse raio aqui, eu consigo achar pela área da base. Por quê? A área da base é π raio quadrado. Isso dá 12,56, certo? Então, eu vou dividir por π, que é 3,14. E aí, fazendo essa continha, dá 4. Exatamente 4. Então, o nosso raio é raiz de 4, que é 2. Mais ou menos, tiro negativo, né? Então, raiz de 4, 2. Então, já descobrimos esse raio. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente planifica um cilindro, a gente obtém aqui um retângulo e 2 círculos, né? Que são as duas bases. Essa base a gente já descobriu o raio. Agora, a gente tem que lembrar sempre o seguinte. Esse círculo aqui, né, essa circunferência, ela quando abre a figura, ela vem para cá. Ou seja, o que foi aqui, esse círculo, né, que a gente tem aqui, nada mais é do que o comprimento. O comprimento, lembra, é 2πr. Então, esse comprimento aqui, 2 vezes 3, 14, vezes o raio que a gente acabou de descobrir, a gente obtém aqui 4 vezes 3, 14, 12,56. O comprimento é 12,56. Né? Coincidência ali com a altura, o 12,56 de área da base. Tá? Então, esse comprimento também é 12,56. Então, aqui a gente tem 12,56 de tamanho. Né? E essa altura aqui é a altura que ele está pedindo. Ok? Até aí? Então, ele pede a altura e deu para a gente a área da base e a área lateral, que era o dobro da base que a gente fez ali. Então, se ele deu a área lateral, eu só vou igualar. Então, ó, a área lateral é a área desse retângulo aqui. Então, esse 12,56 vezes a altura, que é a área desse retângulo, é a área lateral, isso tem que dar o 25,12 ali, que é a área lateral que a gente viu aqui na primeira parte da questão, 25,12. Então, essa altura, 25,12, dividido por 12,56, dá exatamente 2 também. Então, a altura aí, 2 centímetros.
ok? Então, sempre lembrar, quando a gente planifica o cilindro, vai dar um retângulo em que a base dele é o comprimento daquela circunferência. E a altura continua sendo a altura do cilindro. Tranquilo? Então, importante aí as questões de cilindro que vão mexer com essa parte aí de área e de volume que a gente ainda vai mexer aqui e fazer sobre o volume. Tranquilo? Então, a próxima questão pede o seguinte: determine o raio da base de um cilindro equilátero. Aqui, vamos relembrar, cilindro equilátero é quando a seção meridiana é uma figura equilátera, ou seja, nesse caso, é um quadrado. Então, eu coloquei até a figura aqui embaixo. O que é essa seção meridiana? Essa seção que está de vermelho aqui no cilindro. E aí, se você reparar, essa seção, se ela é um quadrado, aqui a gente tem 2 raios, né? Então, 2 raios vai ser igual à altura, que está aqui, né? A altura do cilindro. Então, um cilindro equilátero é isso. É quando a altura é igual a 2 raios, porque forma aqui um quadrado. Certinho? Então, a altura igual a 2 raios. Então, vou até colocar aqui. A altura equivale a 2 raios. Então, ele fala, sabendo que a área lateral excede, ou seja, ela é maior, ela ultrapassa de 4π a área da seção meridiana. Então, vamos tirar esses dados. De novo, calcule o raio de um cilindro equilátero, que é essa relação. Sabendo que a área lateral excede, quer dizer, ela é maior, excede de 4π, então quer dizer, é a mais, a área da seção meridiana. Então, a área lateral de cilindro, novamente aqui, vamos colocar aqui a fórmula. A gente viu agora que o cilindro, ao ser planificado, ele gera uma área lateral que é um retângulo, certo? Então, essa área aqui, ela coincide com o comprimento, 2πr, vezes a altura do cilindro. Então, eu vou colocar aqui, área lateral, 2πr vezes a altura, 4π. E qual que é a área da seção meridiana? A seção meridiana é esse quadrado aqui de lado 2r. Então, eu posso escrever 2r vezes 2r, que é a área de um quadrado. Ok? Até aqui? Só que a gente tem aqui 2 letras, né? A gente tem R e tem H. Só que o H não é 2R, porque ele é um cilindro equilátero. Então, eu vou substituir o H por 2R. Então, vai ficar o seguinte, 2πr vezes H. O H é 2R. Isso é igual a 4π mais a área da seção, que é 2 vezes 2, 4, R vezes R, R quadrado. Tudo bem até aqui? Então, agora, resolvendo aqui, 2 vezes 2 dá 4, π raio quadrado. Isso é igual a 4π mais 4 raio quadrado. Certinho? Aqui a questão não falou para usar π, então a gente vai deixar indicado. Só que eu quero, na questão, ele quer o raio. Então, eu vou ter que isolar o R. Então, tudo que tem R, eu vou passar para o primeiro membro. Então, esse 4R vai subtraindo e deixo o 4π no segundo membro. Ok? E como que eu faço para isolar esse R agora? Eu vou ter que colocar em evidência. Então, sobra aqui 4π menos 4, fazendo a evidência, né? Isso igual a 4π. Então, a gente passa isso dividindo 4π por 4π menos 4. Certinho? Se eu colocar agora no denominador aqui o 4 em evidência, isso aqui é R quadrado. Se eu colocar em evidência o 4 no denominador, eu fico com π menos 1. Por que eu fiz isso? Para cancelar esse 4 aqui. Ok? E aí a gente obtém que o raio quadrado, ele é π dividido por π menos 1. Não pode simplificar o π aqui, porque aqui embaixo é subtração, né? E aí o nosso raio vai ser a raiz disso. Então, vai ficar uma expressão π, porque ele não pediu para usar o π. Então, esse raio vai estar em centímetros, vai ser essa expressão.
ok? Ah, mas se eu fosse substituir por 3,14, então eu vou fazer aqui, ó, vai ficar 3,14 dividido por 3,14 menos 1, 2,14. Isso dá aproximadamente, então esse raio vai dar raiz de aproximadamente 1,46. Então, estou fazendo aqui só para dar uma ideia de quanto é. E aí a raiz de 1,46 dá 1,2 aproximado. Então, esse raio é aproximadamente 1,2 centímetros nessa questão. Mas, claro, se ele não te der o π, não precisa usar o π, você poderia deixar a resposta final como sendo essa expressão. Beleza? Então, não se esqueçam, cilindro equilátero é quando a seção meridiana é 1 quadrado. Então, isso significa que a altura do cilindro coincide com o diâmetro da base, que são 2 raios, né? Certinho? Então, a parte de cilindros é isso aí. Mais uma questão que envolve aí novamente a área, né? Quando a gente planifica o cilindro. Então, olha o que ele fala nessa questão. Um rótulo retangular contendo prescrição médica foi colado em toda a superfície lateral de um recipiente de forma cilíndrica de um certo remédio, contornando-o até as extremidades se encontrarem sem haver superposição, ou seja, sem ficar um em cima do outro. Sabendo que o volume do recipiente, desprezando a espessura, é 192 π, podemos afirmar que a área do rótulo é quanto? Então, vamos lá pegando aqui na questão. Não vou nem desenhar porque está o desenho ali, eu já vou usar no desenho e colocando aqui, vamos olhando aqui no desenho. Então, olha lá, ele deu a altura 12, a gente não tem o raio da base. E aí, quando abriu, a gente lembra que aqui ficou 2π raio, que é o comprimento da ciferença, quando abre, né? Quando você pega a ciferença e abre aqui, dá 2πr, e a altura ali é 12. Ele deu para a gente aqui, ó, o volume. Então, vamos pensar em volume primeiro. Volume, fórmula de volume de cilindro, área da base vezes altura. Π, raio quadrado, vezes altura, né? Então, essa é a fórmula de volume de cilindro. Então, se esse volume é 192 π e a nossa altura é 12, eu posso primeiro passar o π dividindo, cancela já. Então, vai ficar 192 dividido por aquele 12 ali, que dá 16. Então, o raio quadrado é 16, o raio vai valer 4, certo? Então, eu descobri esse raio, vou até anotar aqui, 4. E aí, o que a questão pede? A área do rótulo. A área do rótulo é a área lateral, né? A área lateral vai ser o 2πr, que é a base do retângulo, vezes a altura 12 ali. Então, essa área do rótulo, que é a área lateral, vai ser 2 vezes o π, vezes o raio que a gente descobriu agora, vezes o 12, certo? Então, fazendo essa continha, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 12, 96 π unidades aí, que é centímetro ao quadrado, que é a área. Então, isso nos dá a resposta da letra A. Então, novamente, uma questão de cilindro aí que mexe com área, né? Sempre tomar cuidado que muitas questões mexem com essa ideia da área aí, que é a planificação do cilindro, ok? E com isso, a gente vai partir para as questões agora de cone, né? E cone é muito parecido aí com o tratamento que a gente fez com pirâmides, né? Mas, claro, com suas especificidades. Então, dá uma paradinha aí no vídeo, relembrem aí as fórmulas e vamos para os exercícios. Primeira questão, ele diz, num cone reto, a altura é 3 metros e o diâmetro da base 8. Ele quer saber a área total desse cone. Então, ele pede a área total em metros quadrados. Então, vamos lá. A gente tem um cone reto. Primeiro, o que é um cone reto? É quando a altura cai no centro da base. Então, cai exatamente no centro ali da base, a altura. Então, a altura cai no centro da base. E ele fala ali pra gente, ó, num cone reto, a altura é 3. Então, ele deu essa altura pra gente, que é 3.
O diâmetro da base é 8. Se o diâmetro é 8, o raio vai ser 4. Com isso, a gente já acha direto quem é a geratriz do cone. Geratriz que é esse valor aqui, né? E forma aqui triângulo, retângulo. Já bem conhecido, 3, 4, essa geratriz vai ser 5 pelo teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, certo? Então essa geratriz é 5. E aí ele pediu para a gente a área total. Então vamos lá, a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base é π raio quadrado, que é um círculo. E a fórmula de área lateral é π vezes raio vezes geratriz. Então, substituindo aí, π vezes o raio é 4, então ao quadrado, mais π vezes o raio 4 vezes a geratriz 5. Então é só fazer a conta, 16π mais 20π, chegando aí em 36π de área, né? Unidades no caso aí é metro, e como é área, metro quadrado, também letra A. Certinho? Então, a parte de cone, a área lateral, importante, a área total, e também a parte de volume, certo? Então, cone é simplesmente você pensar dessa forma aí, mas vamos para as outras questões. E aí essa é uma questão que é muito cobrada, que é quando a gente planifica o cone, né? Que vai dar ali um setor e um círculo, né? Então vamos na questão. Calcule o volume de um cone reto, já coloquei a figura aqui para ajudar, sabendo que a superfície lateral planificada, que é um setor de raio, e ângulo central, respectivamente, 24 e 45. Então, esses valores, ele está falando do setor. Então, o raio do setor, que é isso aqui, ó, é a geratriz lá do cone. Então, essa geratriz é o raio do setor. Porque o setor aqui, ó, se eu continuar girando aqui, é um círculo. Ó. Esse círculo aqui, fazer aqui mais ou menos, ele tem um raio que é esse G aí, certo? Fazer só um pedacinho aí. Então, esse círculo aqui, ele falou, tem raio 24. Então, esse G, que é a geratriz, é 24. Né? O raio aqui é 24, então a geratriz do cone é 24. Então, anotando aqui, 24. Então, aqui também, 24. Beleza. E o ângulo central do setor, que é esse cara aqui, ele é um ângulo de 45 graus. Beleza. O que ele vai pedir para a gente? O que ele pediu para a gente? O volume. Então, ele quer o volume desse cone. Então, vamos na forma. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Certinho? Só que para eu descobrir a área da base, eu preciso desse Rzinho ali, né? O raio da base. A altura eu também não tenho. Então, vou ter que descobrir a altura também. E aí, como fazer isso? Eu consigo, nesse setor, eu consigo calcular a área dele. Qual que é a área de setor? É só eu perceber que esse setor, se ele tem 45 graus em 360 é 1... Então, ó, se você pegar aqui, né, 360 graus, o 45 graus é uma parte em 8 do 360. Então, é 1/8 da área do círculo, certo? Então, essa área do setor vai ser 1/8 de π vezes o raio do setor ao quadrado, certinho? Então, π raio quadrado. Então, a área desse setor, ele não deu para usar π, né? Então, deixa o π indicado. Você vai fazer ali 24 vezes 24, 576, e vai dividir por 8, dando 72π. Então, a área desse setor é 72π. Só que a gente sabe que a área desse setor nada mais é do que a área lateral do cone. E a área lateral de cone, então, é igual à área lateral do cone. E a fórmula de área lateral é πrg. Né? Então, eu vou poder igualar. Esse 72 é a área lateral. Então, eu posso falar que πrg
dá 72π. Se eu passar o π dividindo, cancela. O raio, a gente quer descobrir. A geratriz é o 24 e o 72. Então, acabamos de descobrir o raio aqui, que vai dar 3, né? Que é a divisão. Então, descobri que o raio mede 3. Tenho a geratriz, que é 24. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir aquela altura usando esse triângulo retângulo. Então, a gente tem ali que a geratriz ao quadrado, usando Pitágoras, é h² mais r², certo? Então, a geratriz é 24, a altura é o que eu quero, e o raio é 3. 24 ao quadrado, a gente obtém lá o 576. E esse 3², que é 9, vai passar subtraindo, ok? Ao subtrair 9 aí, 567. 567. E aí a gente faz a raiz de 567, que não dá exato, tá? Vai dar aproximadamente 23,8. Mas percebe que ele não fez aproximado, ele deixou raízes lá. Então, vou fatorar esse 576. Vou fatorar aqui e depois a gente apaga aqui. 567, né? Então, vamos fatorar isso aí. 567. Vamos dividir isso aí por 7, por exemplo, que é divisível por 7, isso aqui. E aí dá 81. 81, na hora que você fatorar, é 3, 3, 3, 3. Que é o 9 vezes 9. Então, isso aqui a gente tira da raiz, 3 vezes 3, que é 9, e o 7 fica 9 raiz de 7. Então, essa altura será 9 raiz de 7. Até aqui, tudo bem? Então, ele pede na questão agora o volume. Aí é só aplicar na fórmula de volume, área da base vezes altura sobre 3. Então, a área da base vezes altura sobre 3. A área da base é um círculo de raio 3. Então, vai ser π3². A altura é esse 9 raiz de 7 aqui, né? Isso dividido por 3. Então, esse volume vai ser 3 ao quadrado ali é 9. 9 vezes 9 é 81. 81 por 3 dá 27. Então, isso ali dá 27 raiz de 7 vezes o π. 27 raiz de 7 vezes π é o que está na nossa letra π. Ok? Então, sempre olhar, quando ele planificar, o setor ali é nada mais do que a área lateral do cone. Então, ficar esperto sempre nessa questão, uma das questões mais cobradas nos concursos aí, nos vestibulares. E o PISME também já cobrou isso aí várias vezes. Então, ficar ligado sempre quando a gente pega esse cone e planifica ele, né? Que vai dar aquele setor, e aí a gente pode mexer ali, até como a gente fez nessa questão, com a área desse setor para levar depois para o cone. Certinho? Mais uma questão aqui, misturando prisma e cone agora. Então, a gente tem aí um prisma e um cone retos, têm bases de mesma área. Se a altura do prisma é 2/3 da do cone, qual a razão, qual a divisão entre o volume do prisma? Então, quero calcular o volume do prisma, divisão pelo volume do cone. Então, é isso que ele está pedindo. Mas perceba que ele não fala qual é a base, mas ele fala que são a mesma área. Então, vamos desenhar aqui um prisma. Só que eu não sei que prisma é. Então, eu vou começar desenhando um prisma aqui, mas não vou fechar ele, porque eu não sei quantas faces tem. Então, suponha ali, né? Você está começando a construir um prisma, mas eu não vou fechar aqui, porque eu não sei quantas faces tem. Então, ele deu que essa área da base, vou chamar de A, área AB, área da base. E ele também dá um cone. Então, ele pegou um cone, onde ele fala que a área da base aqui é a mesma, então vou chamar de área da base de novo, também, AB. Certinho? Aí agora ele fala, a altura do prisma é 2/3 da do cone. Então eu vou chamar do cone de um H, e a altura aqui vai ser 2/3 daquele H. Tudo bem? E agora sim, a gente vai fazer então o volume dos dois, e depois a gente divide. Qual é o volume do prisma? A área da base
vezes a altura. E o volume da pirâmide, do cone, vou apagar aqui, o volume do cone, é a área da base, que é o mesmo AB, vezes a altura do cone, dividido por 3. Então, a nossa razão vai ser a divisão desses valores. A área da base, 2/3 da altura, a área da base, altura sobre 3. Então, a gente pode aqui, posso cancelar a área da base, posso cancelar a altura. Então, ficou 2/3 dividido por 1/3. Que ali, né, ficou um multiplica invertido. Pode cancelar o 3. Então, essa razão deu 2. Então, letra A. Então, isso significa o quê? Que o volume do prisma dividido pelo volume do cone dá 2. Significa que o volume do cone é o dobro, o volume do prisma é o dobro do cone. Ok? Então, quando a questão não dá os valores, você tem que mexer da forma literal, né, para fazer isso aí. Nessa questão, sendo múltipla escolha, você poderia dar até valores para a altura e para bases, não teria problema. Mas numa questão aberta, numa questão discursiva, você teria que mostrar o raciocínio com letras, né? Você tem que generalizar, você tem que trabalhar de forma literal para fazer numa questão, né, discursiva e uma questão aberta. Mas numa questão fechada seria possível você dar valores e fazer o cálculo com esses valores. Ok? E aí a gente chega nessa parte aí de esfera que a gente vai revisar. Então dá uma paradinha aí, olha as fórmulas, relembrem aí o que a gente tem de importante em esfera.